Pessoal, bom dia, todos bem? Agora vamos fazer a segunda parte do exemplo 2 de reta tangente ao gráfico de uma parábola, ok? Olha bem, vamos relembrar, né, o problema que eu estava querendo resolver. Eu tenho essa função y igual a 4 menos x quadrado, que é o gráfico de uma parábola. E eu quero calcular a reta tangente ao gráfico no ponto x igual a 1. Então, esse x igual a 1, ele é o meu ponto inicial. Ele é o meu x0. Então, eu vou ter que pegar o ponto da parábola, cujo x vale 1, e desenhar uma reta tangente ao gráfico ali. Então, o x igual a 1 é aqui nesse ponto, né? O ponto da parábola é esse daqui, olha. Então, esse ponto aqui é que vai ser o meu ponto A, que é o ponto de tangência. Esse ponto A tem coordenadas 1 e 3, né? Gente, cuidado quando escrever as coordenadas. O x é primeiro e o y depois. Então, o meu ponto A tem coordenadas 1 e 3. Esse ponto A aqui, ele é o meu ponto de tangência. Então, nesse ponto, eu vou desenhar uma reta tangente à curva. Reta tangente é a reta que tira um fino na curva, encostando a curva num único ponto. Então, a minha reta tangente vai ser algo assim, olha. Ela tira um fino na parábola, passando na parábola somente de raspão, né? Então, como é uma reta, a equação dela é do tipo y igual a ax mais b. É a fórmula da equação de uma reta. Para eu determinar a fórmula da equação da reta, eu tenho que calcular quanto que vale o A, que é o coeficiente angular, e depois calcular o B, que é o coeficiente linear. Vamos começar inicialmente calculando o valor do A. Então, primeiro passo na resolução, vamos calcular o valor de A. E vamos lembrar a teoria que eu já dei em sala, né, já dei em aula aqui, para calcular o valor do A. Vamos relembrar o conceito de derivada, né? O que é derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu tenho uma função. Nesse ponto A, que é o ponto de tangência, eu vou desenhar uma reta tangente ao gráfico, né? É uma reta que tira um fino na curva. Então, a equação da reta é y igual a x mais b. O a, que é o coeficiente angular, é a derivada da função no ponto x0, tá certo? Então, pela teoria que eu já ensinei, esse a é a derivada da função no ponto x0. O meu ponto x0, no nosso caso aqui, ele vale 1, ó, tá certo? Então, o meu a, ele é a derivada da função
ponto 1. O x0 vale 1. Então, agora vamos calcular a derivada da função no ponto 1. Quem é a minha função original? F de x. Ué, gente, no lugar do y da função da parábola, eu posso escrever no lugar do y f de x, é a mesma coisa. Então, a minha função f de x é 4 menos x ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Vamos derivar essa função. Vamos relembrar a teoria de derivada? Derivada você pode representar assim, y', ou você pode representar assim, né? F' de x. Eu vou usar a segunda fórmula, tá? O segundo modo de representar. Então, F' de x igual. Então, vamos derivar essa função. 4 é uma constante. Qual que é a derivada da constante? 0. Menos. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? Derivada de uma potência. Dá o tombo no expoente e tira 1, né? Esse zero não precisa escrever. Deixa eu apagar isso aqui. O meu a é a derivada da função substituindo o ponto 1. Então, nesse x aqui, olha, vamos substituir pelo valor 1. Substituindo x por 1, vai ficar menos 2 vezes 1, né? Então, o f' de 1 vale menos 2. Olha só, mas o f' de 1 não é o valor do meu a, né? Do coeficiente angular? Então, quer dizer que o coeficiente angular vai valer menos 2. Então, essa é a primeira aplicação de derivada, né? A derivada ela serve para calcular o coeficiente angular da reta tangente, né? Depois que esse A está pronto, qual que é o próximo passo agora? Calcular o valor do B, tá certo? Então, próximo passo, cálculo do valor do B. O B aparece na equação da reta aqui, ó, y igual a x mais b. Então, y igual a x mais b. Esse A vale menos 2, eu já acabei de calcular. Bom, e agora para calcular o valor do B? O que eu faço? Se você olhar o gráfico aqui, esse ponto A, que é o ponto de tangência, ele é um ponto que ele pertence à reta, a reta passa em cima dele. Ué, se esse ponto A de coordenadas 1 e 3, ele faz parte da reta, então eu posso substituir na equação da reta.
Então, eu vou pegar o ponto A, de coordenadas 1 e 3, e vou substituir o ponto A na equação da reta. Gente, cuidado na hora de substituir. A primeira coordenada é sempre x, a segunda coordenada é sempre o y, né? Então, aqui é o x e a segunda coordenada é o y. Então, onde tem o y, eu vou substituir por 3, e onde tem o x, eu vou substituir por 1, né? Então, vai ficar 3 igual menos 2 vezes 1 mais b. Vou jogar o b para o primeiro lado, ele está com sinal positivo, vai ficar negativo. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E o 3 está positivo, passa para o segundo lado negativo. Aqui dá menos 5, não é isso? Multiplicando por menos 1 os dois lados. O meu b vai ficar igual a 5, né? Gente, e agora? Eu posso concluir o exercício escrevendo qual é a equação da reta tangente, né? A reta tangente, a equação é y igual a x mais b. O a vale menos 2, já calculei. E o b vale 5. Então, é só substituir agora o a e o b que foram calculados na equação da minha reta. E essa daqui é a equação da minha reta tangente. Vamos aproveitar e revisar um pouquinho a equação da reta? Quando o a é negativo, a minha reta é decrescente. Da esquerda para a direita, ela desce, tá certo? Gente, reparem que a minha reta ela está decrescente. Então, o meu A está coerente com o desenho. A negativo, reta decresce. Gente, o B igual a 5. O que, que o B indica na reta? Vamos relembrar? O B indica o ponto onde a reta corta o eixo Y. Se o B é 5, significa que a minha reta tem que cortar o eixo Y no ponto 5. Vamos prolongar a reta até ela cortar o eixo Y? Olha só que interessante aqui. Ó. Vou pegar essa reta e vou esticar o gráfico dela até ela cortar o eixo Y. E vocês podem reparar que realmente, olha, a reta cortou o eixo Y no ponto 5. Então, a minha equação está totalmente coerente com o meu gráfico, tá certo? E com isso, a gente termina o exemplo 2 de reta tangente. Espero que todos tenham entendido. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom.